Oi pessoal, quem me segue no Instagram viu que esses dias eu fiz uma live com a Luli do Saddle Fitting falando um pouquinho sobre quartos de cela. Quem ainda não conhece o trabalho da Luli, eu recomendo muito que vocês vão lá, dá uma olhadinha no Instagram dela e confiram o trabalho que ela faz, que é muito legal, muito bonito e super importante. Poucas pessoas no Brasil têm o conhecimento da importância desse trabalho de Saddle Fitting que ela faz. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho, vou dar algumas dicas aqui sobre quartos de cela. Quem não conferiu lá no Instagram a live, eu recomendo que vocês vão lá, dar uma olhadinha. Vou tentar dar uma resumida aqui, falar um pouquinho sobre as dicas que a gente deu no geral, mas o vídeo lá tem 1 hora, então com certeza ele vai ter muito mais informações, né? Então enquanto todos os outros ambientes da cocheira são pensados para o cavalo, para a segurança do cavalo, para a eficiência do espaço, levando em consideração o trato do cavalo, o quarto de cela é o lugar das pessoas, é o lugar dos homens. É aquele lugar que muitas vezes as pessoas se reúnem para conversar, é aquele lugar que a gente vai precisar de um tempo para fazer a limpeza do material, enfim, é um lugar que ele tem que ser dedicado para a funcionalidade das pessoas, né? Antes de falar um pouquinho sobre o quarto de cela, eu queria pedir para quem está aí assistindo esse vídeo que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para receber, eu vou estar sempre postando novos conteúdos, né? E eu acho que são conteúdos de muita relevância, né? Tem muitas dicas ricas para as pessoas da comunidade equestre. E se você tem amigos, parentes, né, familiares que são do cavalo, compartilhe esses vídeos com eles também por WhatsApp, por e-mail. Enfim, eu tenho certeza que muita gente vai gostar de todas as dicas que eu dou por aqui. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês, falando sobre quarto de celas, é que a gente deve priorizar uma organização vertical, para a gente ter mais espaço, claro, né? Imaginem sim um quarto onde a gente vai precisar de 15 celas, a gente colocasse uma cela ao lado da outra, a gente ia precisar de um big de um quarto, né? De um quarto enorme. Então, organizar verticalmente, vou deixar uma foto aqui para vocês de um suporte vertical de celas, é uma ótima sugestão para vocês poderem ganhar mais espaço, para a gente ter mais espaço, né? Eu não recomendo celas muito próximas ao chão, porque elas ficam difíceis, né, da gente conseguir retirar, e também celas acima de 2 metros de altura já fica mais complicadinho da gente conseguir erguer, né? Enfim, você vai precisar de um banquinho para conseguir tirar ela de lá também, tá? A segunda dica que eu tenho para vocês, e é uma dica muito importante, é sobre iluminação, né? Como a gente tem muitos materiais dentro desse espaço, a gente conseguir enxergar com clareza todos esses materiais é essencial. Então, cabeçadas, bridões, ligas, né? Cada um é diferente um do outro, cada um é para um animal. Então, é muito importante a gente conseguir visualizar com facilidade, né? Para que a gente não passe horas procurando por alguma coisa ali dentro, né? Porque não tem nada mais chato que faz a gente perder mais tempo do que quando a gente quer trocar um bridão e a gente tem que sair caçando e perde um tempão antes de selar o cavalo para caçar esses materiais. A iluminação, então, ela tem um papel bastante importante na hora da gente planejar esse quartinho de cela. E a gente tem que tomar cuidado com a iluminação natural. Apesar de eu sempre falar aqui da importância da gente ter uma boa iluminação natural na cocheira, no estábulo, no quarto de cela a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o couro ele pode ser danificado, né, com o excesso do sol. Então, essa iluminação natural, ela deve ser um pouquinho filtrada. Pode ser com janelas venezianas, pode ser com um vidro fosco, né, quando a gente aplica aquela película translúcida, né? Aquela película jateada, vamos dizer assim, no vidro, também é uma solução. Ou você ter um beiral antes da janela, né? Esse beiral, ele vai ajudar a luz do sol a não entrar direto no seu quarto de cela também.
Uma outra dica super importante que eu achei muito legal que a Luri falou durante a live é sobre ter um desumidificador dentro do quarto de cela, né? Por quê? Porque o couro, ele mofa, né? Ele também não aguenta muita umidade. E tem lugares que são mais úmidos, né? Justamente por a gente não deixar entrar tanta iluminação natural, o quarto de cela ele pode ficar um pouquinho menos ventilado. Então uma dica legal é ter esse desumidificador. Para que o ideal não seja que a gente tenha parede, se você puder evitar, né? Claro, às vezes não dá pela conformação do estábulo, mas se você puder evitar que a gente tenha parede hidráulica em contato com a parede do quarto de cela, né? Então, tentar evitar que a parede onde está a tubulação de água e esgoto seja exatamente a parede que faz divisa com o quarto de cela. Outra coisa legal e importante é a gente pendurar as mantas, né? Os cabideiros, eles são importantes aliados. Por quê? A Luli ensinou na live também o quanto não é legal a gente colocar a manta com suor em cima da cela. O ideal mesmo é que a gente tenha cabideiros, vou deixar a imagem aqui para vocês também, cabideiros separando as mantas, assim a gente não vai deformar as mantas, né? E elas vão secar e ficar organizadas, também vai ser de fácil acesso visual para quem estiver olhando aí. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é uma dica muito legal que eu não vejo em muitos lugares aqui no Brasil esse hábito, mas eu acho que é importante a gente ter uma pia para lavar os materiais dentro do quarto de cela, né? Muitas pessoas têm um hábito que não é legal de guardar o bridão sem lavar, né? Então a gente sempre precisa, principalmente se você montou em um dia que a pista estava um pouquinho mais embarreada, enfim, a gente sempre precisa higienizar esses materiais. Então uma pia dentro do quarto de cela é ótima para facilitar essa higienização, para a pessoa não guardar e depois lembrar e ficar com preguiça, enfim. A hora que você vê a pia, você já vai automaticamente lembrar que você precisa limpar aquele material. Em alguns projetos eu já coloquei inclusive máquinas de lavar, né? Tem uma cliente que fez uma lavanderia à parte também, isso é super interessante, você ter a lavanderia, claro que não é qualquer material que você pode colocar dentro da máquina de lavar, né? Mas ela também vai auxiliar bastante você a ter um quarto mais higienizado, né? Vai ficar mais fácil essa tarefa, onde você tem uma pia e uma grande bancada que você possa ir apoiando os materiais e higienizando um por vez. Não só com a pia, mas também a gente sempre precisa dar uma limpada no couro, né? Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, com algumas dicas. Quem não conferiu a live no meu Instagram, dá uma passadinha lá, que a live tá bem completa, tem 1 hora de duração com a Luli. Ela dá várias dicas muito legais, que vão muito além de tudo que eu falei aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e o seu comentário pra mim.